Hoje nós vamos conversar com o Cláudio Bernardes, que já está conectado aí conosco, um dos maiores especialistas em desenvolvimento urbano do Brasil. E ele fala conosco porque o projeto São Pelegrino, no próximo dia 8 de outubro, realiza um webinar com ele, um dos maiores especialistas, para falar aí sobre esses 40 anos que ele dedica a estudar o funcionamento das cidades e a tornar o conhecimento urbano um fato mais corriqueiro na vida das pessoas. O encontro virtual ocorre a partir das 6 da tarde e será via a plataforma Zoom. Bernardes vai abrir a conversa a partir do tema Cidades em uma era de pandemias. Semanalmente, o especialista expõe assuntos da área urbanista em uma coluna do jornal Folha de São Paulo. Além disso, atua como presidente do Conselho de Gestão da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade de São Paulo. Para o webinar do projeto São Pelegrino, o palestrante vai comentar sobre a experiência das cidades que já passaram por pandemias e também argumentar sobre a postura que as comunidades deverão adotar após o período de surto. Estamos recebendo aqui então na Bitcom TV, na manhã de hoje, Cláudio Bernardes, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos aí no Rio Grande do Sul, é um prazer estar falando com vocês aqui. O impacto nas cidades aí, obviamente, é algo muito associado à nossa pandemia última, que é a questão do Covid-19 e como isso tem mudado também o mundo. Mas a respeito no coletivo, nas cidades, o que o senhor poderia já dividir conosco imediatamente, assim, o que vem à sua cabeça desses principais impactos? Na verdade, o que nós vamos comentar aí no evento de São Pelegrino é essa dificuldade que as cidades têm de se adaptar a esse processo pandêmico, né? Nós, na verdade, estamos numa era de pandemias, nós já tivemos 6 pandemias nos últimos 20 anos, quer dizer, no século XXI já tivemos 6 pandemias, e as cidades, por serem um sistema muito complexo, têm uma dificuldade muito grande de controlar esse processo pandêmico. Então, é importante que a gente entenda melhor o processo de funcionamento da cidade para tentar mitigar esses efeitos da pandemia nas cidades. E aí existem aí alguns aspectos principais para tratar desse problema que envolvem não só a operação das cidades do ponto de vista de transporte público, ponto de vista de espaços públicos, e existem uma série de mecanismos para a gente poder tentar mitigar os processos nesta pandemia e, eventualmente, nas próximas que virão ainda nesse século. Correto. Dentro da proposta do projeto aqui do bairro São Pelegrino, que é realmente repensar a cidade, dentro dessa área de pandemias, como que as cidades podem se repensar? Existem uma série de aspectos para falar sobre isso, né? Quer dizer, acho que a primeira questão que a gente deve pensar é como repensar os espaços da cidade, como repensar a relação das pessoas com os espaços das cidades. Então, embora a gente tenha as cidades já construídas, né, a gente já tenha os espaços públicos estão definidos, as ruas estão aí, as praças estão aí, mas existem maneiras de fazer adequações, né? E essa discussão que a gente vai ter, eu acho que é bem pertinente nesse momento que está se realizando um projeto São Pelegrino, já pensar em alternativas para que as cidades possam ser mais resilientes ao processo pandêmico e preparar esses espaços públicos para isso, né? A gente, obviamente, não tem que pensar que a gente vai preparar uma cidade para viver em momento de pandemia, mas a gente tem que preparar uma cidade para se adaptar rapidamente ao momento de pandemia. E aí são criar mecanismos de fácil e rápida adaptação nos espaços públicos, são as praças e as ruas, e até a gente mudar conceitos e modos de vida, como está acontecendo hoje nas cidades. Essa questão de você falar em trabalho remoto, você falar em outras formas de você se conectar com as pessoas, isso tudo são coisas que pode ser que, à medida que a vacina chegue, elas não passem a ser importantes, mas a gente tem que deixar guardado, deixar cravado nas cidades modelos que possam fazer com que a gente, numa próxima pandemia, se adapte mais rapidamente. Correto. Participa conosco também aqui, Cláudio, o jornalista Leandro Adamati, da TV Serra em Farroupilha. Adamati.
Ótimo, obrigado, Portela. Eu quero estender o meu bom dia ao Cláudio Bernardes também. Cláudio, você falava do impacto que as pandemias, e a gente tem agora essa pandemia da Covid-19, talvez a mais forte das últimas ocorridas nos últimos 20 anos. De que forma uma pandemia mexe e impacta na vida de uma cidade? Se você puder nos clarear, acho que é interessante. Bom dia, Leandro. Realmente, você falou, essa é uma pandemia complicada. Ela não é a pandemia mais letal dos últimos 20 anos, houveram outras mais letais, mas ela é, sem dúvida, a pandemia com maior nível de contaminação. E quando a gente fala em cidade, a gente fala em proximidade de pessoas com pessoas, e uma pandemia que tem alto poder de contaminação, isso é um impacto muito grande, né? Então, talvez a proximidade física seja o maior impacto que a pandemia oferece na cidade. E a cidade, por seu processo de funcionamento, ela funciona à base da proximidade física, né? A cidade é uma concentração de pessoas, onde a gente tem uma economia de escala e aglomeração, e a gente está fundado nessa questão da proximidade física. E é difícil a gente imaginar que a gente tem que romper com esse processo de proximidade física para poder lidar com uma pandemia. Então, obviamente, a tecnologia está nos ajudando muito nesse processo, mas a gente tem que conviver com modelos de funcionamento da cidade que tentem evitar esse processo pandêmico. Então, por exemplo, hoje as pessoas que têm que se deslocar muito para a cidade, por exemplo, em transporte de massa, é um processo que, dentro da pandemia, é muito complicado. Então, como é que a gente evita que as pessoas se desloquem pela cidade? É muito difícil. A gente pode tentar mecanismos de fazer com que as pessoas trabalhem em casa, mas as pessoas têm que se deslocar, elas têm que fazer uma atividade. Então, o foco da mobilidade, quer dizer, tratar a proximidade como um novo planejamento da cidade é uma coisa importante. Quer dizer, hoje em dia a gente tem um conceito de mobilidade de 15 minutos, quer dizer, você está 15 minutos de tudo que você tem que fazer no seu dia a dia e transformar isso em modelos de deslocamento cicloativo ou ativo, quer dizer, andar a pé ou de bicicleta. Isso é uma forma de você mitigar esse processo na cidade. À medida que você consiga fazer com que as pessoas se desloquem menos e tenham menos contato, a gente faz com que o nível de contaminação diminua e a gente prepara a cidade, então, para uma pandemia. Certo. Bom, falando do bairro São Pelegrino de Caxias do Sul, o bairro São Pelegrino tem uma história muito grande dentro da cidade de Caxias do Sul. Ele está encravado praticamente no centro, é lindeiro ao bairro centro, e muito passa do sistema de circulação como um todo pelo bairro São Pelegrino em Caxias do Sul. Que contribuições, que vetores você vai trazer também nesta sua participação nesta semana sobre a discussão do bairro São Pelegrino? Eu não conheço profundamente o projeto São Pelegrino, mas eu sei dessas questões básicas que você falou, quer dizer, um projeto, um núcleo incrustado numa área central, degradado, como muitos casos de muitas cidades do mundo, quer dizer, talvez é uma semente para você fazer uma revitalização de uma área degradada, né, um processo importante. Obviamente, a gente, ao pensar, ou as pessoas que estão pensando no projeto São Pelegrino, não podem pensar no projeto São Pelegrino, como eu falei, para que ele seja estruturado para viver sempre num processo pandêmico. Nós não podemos pensar que São Pelegrino vai viver numa pandemia sempre. Mas nós precisamos pensar como que, num momento de pandemia, aquela área que está sendo revitalizada, que está sendo repensada, possa se adaptar rapidamente. Então, existe uma série de conceitos que eu vou mencionar na minha palestra sobre como fazer adaptação de espaços públicos em momentos de pandemia, sistema viário, ruas de lazer, aumentar espaço para circulação de pedestres. Então, tem uma série de modelos que eu convido as pessoas a assistirem à palestra e conhecerem todos esses mecanismos que são possíveis. Certo, mas só mais uma questão de minha parte para concluirmos. Qual é o conceito, quais são os conceitos hoje de cidades inteligentes, cidades de mobilidade, que tendências, que comportamentos devem ter as cidades que buscam esse tipo de conceito? Olha, a questão da cidade inteligente, ela está absolutamente muito interconectada com esse processo pandêmico. A cidade inteligente, ela começou, vamos chamar assim, a cidade inteligente 1.0,
ela começou dentro do conceito de você utilizar a tecnologia para melhorar a operação da cidade. Esse conceito foi evoluindo para além da tecnologia, você incluir as pessoas neste processo tecnológico. Então, hoje em dia, eu acho que se a gente pensar em cidade inteligente e pandemia, a gente tem que imaginar que a cidade inteligente ela parte do princípio de que a cidade possa ter uma série de sensores que captem informações e o processamento dessas informações gera conhecimento para a gente melhorar a operação da cidade e a vida das pessoas. Então, por exemplo, no processo pandêmico, é uma questão que deve evoluir muito é a questão dos biosensores, quer dizer, sensores que detectam a presença de vírus. E detectam a presença de vírus e identificam esses vírus. Então, numa cidade inteligente, daqui a alguns anos, se a gente tiver, além dos sensores que a gente vai ter normalmente para controlar tráfego, etc., a gente tiver os biosensores, a gente pode mapear o espalhamento do vírus pela cidade e tomar as providências necessárias para estruturar uma solução para o processo pandêmico. Então, a tecnologia é um dos processos muitíssimo importantes numa cidade do futuro para mitigar o processo pandêmico. Portela. Muito bem, a gente sempre traz esses assuntos pertinentes, que eles provocam também as pessoas a pensarem, mas os especialistas são aqueles que apontam os caminhos. Por isso, Cláudio, eu queria que tu pudesse dividir conosco, né? É claro que você ainda não conhece amplamente o projeto aqui de Caxias do Sul, do bairro São Pelegrino, mas de uma forma, num contexto geral, o que a comunidade pode fazer em relação a essa questão? Porque a gente vê também no momento em que há restrições, que há decretos que estão deixando as pessoas longe desses espaços públicos, principalmente de parques, de outras áreas de lazer, nesse momento de pandemia, como dentro dessa estrutura, né, como pensar uma cidade nesse momento de pandemia, já que quando você pensa uma cidade, você pensa em áreas de lazer também. Então, eu acho que as áreas de lazer, os espaços públicos, são um dos focos do processo de mitigação da pandemia. Então, assim, a primeira providência tomada no momento pandêmico é justamente eliminar o contato das pessoas e, portanto, evitar a utilização dos parques. Mas existem mecanismos e formas de você fazer uma utilização segura dos parques, mesmo em processos pandêmicos. Então, justamente a minha proposta é essa, a gente não projetar e planejar a cidade para viver num processo pandêmico de forma permanente, mas projetar as cidades para que elas se adaptem rapidamente e eficientemente assim que surge uma pandemia. E nos parques existem uma série enorme de mecanismos que podem ser projetados para esta eventualidade do processo pandêmico. Então, mecanismos de distanciamento de pessoas, de trilhas separadas, de bancos com até banheiros ao ar livre, tem exemplos na França. Então, tem uma série de mecanismos que a gente pode usar para poder utilizar os parques com segurança em momentos de pandemias. Cláudio, gostaria de deixar esse espaço, então, para que você faça esse convite para o webinar que vai acontecer e que você vai estar participando. Então aproveitar aqui para convidar as pessoas para conhecer todos esses processos, né? Nós vamos tentar mostrar como é que a gente pode estruturar as cidades para tentar combater essas futuras pandemias que virão, no evento que vai acontecer agora dia 8, às 18 horas, pela plataforma Zoom. Aí estão todos convidados, então, para assistir o webinar. Depois da minha palestra, vamos bater um papo com o pessoal lá de Caxias do Sul e explorar essas potencialidades todas para as questões específicas lá do Projeto São Pelegrino. Muito obrigado, então, Cláudio Bernardes, especialista em desenvolvimento urbano. E seja também sempre bem-vindo para discutir com a comunidade aqui da Serra Gaúcha esse tema que é muito pertinente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você, a todo o pessoal aí de Caxias do Sul e até dia 8, então.
Tá certo, então, tá aí, então, um dos maiores especialistas em desenvolvimento urbano do Brasil, Cláudio Bernardes, falando com a gente aqui na Bitcom TV, Leandro Adamati, sobre essa importância de vermos as cidades nesse momento de pandemia, como ajustar as cidades, né? E como isso é complexo dentro de uma estrutura que muitas vezes já tem os seus problemas, né? Principalmente quando a gente fala de infraestrutura, de mobilidade, enfim, o que compõe as cidades, e agora com essa realidade da pandemia, pois é algo, como o Cláudio colocou muito bem, essa não foi a primeira pandemia, essa foi a sexta na década, né? Então, nos últimos 20 anos, ele falou especificamente, né? Então, que a gente possa também entender a cidade e ela ser maleável no sentido de estar preparada para ser impactada exatamente por uma pandemia. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.